Pode. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Museu de Zoologia e ao segundo dia da árvore patrocinado pela Expedição, terceiro do Brasil. E agora nós vamos dar início ao último evento oficial desse segundo dia da árvore do Museu de Zoologia. E esse evento é a leitura de uma peça chamada After Darwin, depois de Darwin, e que nós temos a honra de receber para esse evento o Grupo Arte e Ciência no Palco. A direção dessa leitura é de Raquel Araújo, e as pessoas que lerão as páginas de Raquel Araújo, desculpa eu estar aqui nessa posição, eu não quero incomodar, a gente recebeu mais gente do que esperava, para a nossa felicidade, claro. E as partes serão lidas por Carlos Palma, que lerá as linhas de Darwin e de Tom, Oswaldo Mendes, Fitzroy e Young, Adriana Dama, a parte de Mili, Gustavo Palma para as rubricas. Então, sem maiores atrasos, vamos dar início à peça. Agora sim. Tá bom? After Darwin, de Timberlake Wharton Baker. Tradução de Fernando Paz. Adaptação de Oswaldo Mendes. Cena 1. Desespero. Manhã de 30 de abril de 1865. Fitzroy, em uniforme de capitão, sem o casaco, brande uma bíblia. Darwin, roupa amarrotada, em uma cadeira no canto. Esta é a verdade. A desgraça cairá sobre ti, que é cego. Seleção natural. Não podemos sobreviver sem a Bíblia. Você quer um futuro hostil, inconsequente, que zomba de tudo que é sagrado. Seria melhor para aquele homem que não tivesse nascido. Eu te acolhi em minha cabine. Eu, Robert Fitzroy, capitão do navio Beagle, trouxe ao mundo a destruição. A desgraça cairá sobre o mensageiro da ofensa. Eu sempre quis trilhar somente o caminho do bem. Compreendi que esta seria minha herança. Mas talvez não exista o certo nem o bem. Deus, se estiver aqui conosco, me perdoe pelo que fiz, pelo que vou fazer. Empunha a navalha diante de Darwin, que não reage. Você era medíocre. Eu tinha o destino nas mãos. Você arruinou meu destino e o mundo. Talvez Deus nunca tenha olhado por nós. Os chamados mais aptos, exibindo suas glórias, riem de mim. Milhares iguais a você. Agora chega. Não deixei nada neste mundo de vulgaridade. Mas você nunca provou a dor da extinção. Levanta a navalha para cortar a própria garganta. Cena 2. Esperança. 4 de setembro de 1831. Tenerife, Ilhas do Cabo Verde, Rio de Janeiro, Estreito de Magalhães, Ilhas Falklands, Ilhas Galápagos. Esses nomes lhe dizem alguma coisa, Sr. Darwin? Li sobre Tenerife, capitão Fitzroy, e sonhei com o Rio de Janeiro. Não sabemos a longitude exata do rio. Se o Beagle conseguir mapear essas águas e costas com precisão, irá mudar a história do mundo. Navegaremos com mais segurança. Pense nas vidas que serão poupadas. Claro. E nas almas. Na Terra do Fogo, deparei com as criaturas mais miseráveis e selvagens. 4 delas eu trouxe para a Inglaterra para serem educadas. Capitão, eu ouvi falar apenas de 3. O 4º morreu de varíola. Eu estou especialmente satisfeito com um deles, que parece naturalmente inclinado à vida civilizada. Nessa próxima viagem eu vou levar os 3 de volta com um jovem missionário para estabelecer uma colônia naquelas costas selvagens. E trago a bordo um artista para registrar a flora e a fauna. Há ainda uma vaga.
Sim. Alguém para pesquisar história natural, para coletar, observar. Que seja uma boa companhia para mim. A costa da Terra do Fogo, principalmente, é desoladora. Tão desoladora que foi ali que o capitão Stokes, último capitão do Beagle, se matou com um tiro na cabeça há 3 anos. Em agosto de 1821. Eu não sabia. Quando eu assumi o comando do navio, a tripulação estava quase amotinada. Sr. Darwin, eu sinto muito não ter avisado a tempo, mas a última vaga no Beagle já foi preenchida. Não acredito. Acabei de escrever a carta confirmando a minha decisão. Eu espero que não fique muito decepcionado. Claro que estou decepcionado. Desculpe, capitão, não tomarei mais seu tempo. Eu não sabia que estava tão interessado. Vim assim que pude. Meu pai não queria que eu fizesse essa viagem. E eu não podia decidir nada sem o consentimento dele. Ele teme por sua segurança. Ele me acha caprichoso. Sei. Mas tio Josias Edgood, ficou do meu lado. O sonho do meu pai é que eu me ordene pastor. Meu tio o convenceu que o conhecimento de história natural é muito útil também para um pastor. Seu pai é um excelente médico. Pois é, e além de pastor, ele queria que eu seguisse a sua profissão. Por que não? Eu odeio ver sangue. Sr. Darwin, eu temo que eu não teria como garantir a sua segurança. Não é o meu sangue que temo derramar, capitão. O problema é a dissecação. Eu atiro bem, isso eu garanto. Mas não sou bom em taxidermia. As aulas eram tédio. E meu pai teme que eu não seja muito aplicado. O senhor tem amigos importantes em Cambridge? Sou um ótimo caçador de besouros, capitão. Talvez seja melhor para os coleópteros da América do Sul que eu não vá. O que o atraiu tanto para essa viagem, Sr. Darwin? Alexandre von Humboldt. O senhor leu o que ele escreveu? Tudo. O senhor também? Claro! No Colégio Naval. Desde a minha tenra juventude, senti um desejo ardente de viajar para regiões distantes, quase nunca visitadas pelos europeus. Eu senti a mesma coisa. Foi a descrição de Tenerife feita por Humboldt que me fascinou. É, e a escalada do vulcão. E depois tem o Orinoco. Agora nós iremos mais ao sul da Venezuela de Humboldt, a rios maravilhosos do Brasil. E o que o senhor acha de Jane Austen? Eu não a li ainda. Eu tenho todos os livros dela a bordo. Quando apareceu a chance de fazer esta viagem, eu decidi estudar astronomia, cálculos de longitude e latitude, e li relatos terríveis das tempestades do mar. Eu estou equipando o Beagle com para-raios. Ele será o navio mais seguro da Marinha Britânica. Mas os perigos da vida no mar são outros, Sr. Darwin. O mau humor nos marinheiros, a melancolia. O senhor parece ter um temperamento agradável. Deve ser uma boa companhia. Sua família é de liberais, não é? Principalmente o Edgood. Minha família é de conservadores. Meu pai foi deputado e meu tio ministro. Somos contra as suas reformas, Sr. Darwin. Contra essa perigosa onda de liberalismo. Eu me interesso por rochas e besouros, capitão. Sou absolutamente ignorante em política. Convidei um amigo para vir a bordo. Eu queria, antes de tudo, uma boa companhia. Mas ele recusou esta manhã. Convidei um outro amigo, um conservador. Mas ele não leu Humboldt. Vou escrever para o almirantado e indicar o seu nome. Mesmo? O senhor está falando sério? Capitão, estou emocionado. Que Deus seja louvado! Besouros da América do Sul, lá vou eu! Desculpe meu entusiasmo. Amanhã visitaremos o Beagle, que ainda está em reforma. Eu espero que não se espante com a falta de espaço na minha cabine. Mas farei o possível para que fique bem instalado. Vai precisar de um bom par de pistolas e livros, embora a minha biblioteca seja razoável. Vou lhe dar uma lista de roupas. Obrigado. Seguirei todos os seus conselhos. Nunca estive no mar antes. Sr. Darwin, desculpe essa pergunta aparentemente impertinente, mas o seu pai tem o seu nariz? Acho que sim. O meu um pouco menor. Segundo as leis da fisionomia, isso indica uma certa fraqueza de espírito, de temperamento. Mas nada do que eu li sobre seu pai confirma essa hipótese. Eu sempre odiei meu nariz. Não importa.
Eu confio em seus amigos e eu mesmo não me engano a respeito de caráter. Ficarei encantado em tê-lo no Beagle e é possível que me ajude a cumprir uma outra missão. Como sabe, William Buckland encontrou evidências conclusivas do dilúvio na Inglaterra. Não exatamente conclusivas. Poderíamos encontrar as provas na América do Sul. Seu mestre Henslow é um homem profundamente religioso, segundo consta. Profundamente. Não vivemos uma grande era. Os filósofos naturais traçam os caminhos de Deus na Terra, enquanto os navios ingleses mapeiam os contornos do mundo. Assim, muitos naufrágios poderão ser evitados. Mas juntos, Sr. Darwin, evitaremos o naufrágio espiritual, mapeando a obra de Deus. Farei o que estiver ao meu alcance, Capitão Fitzroy. Se abracem. Cena 3. Emoção. Se abracem. Me deem um abraço forte. Os dois estão tão contentes, estão cheios de carinho e confiança um pelo outro, que se abraçam. Os ingleses não se abraçam, Miriam. Principalmente esses ingleses. Eu não estou falando de homossexualismo, mas de emoção. 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 O carinho da amizade. É óbvio que vocês se abraçam, não é, Tom? É, quem sabe nós, quer dizer, eles, talvez eles tenham dificuldade. Você sabe, ingleses e tal. Agora, se essas cenas fossem feitas por 2 outros atores mais jovens... O autor escreveu a peça para 2 atores, não para 4. Ai, nós já discutimos isso. Meu Deus, o que há de estranho em 2 homens se abraçarem, seja lá qual for a idade deles? Bem, então, talvez... E se fôssemos um em direção ao outro? Eu li tudo que existe sobre Fitzroy, o que não é muita coisa. Mas garanto que não iria abraçar nem ser abraçado. Ele jamais mostraria o que sente. Ian, você está criando o personagem. Fitzroy é personagem da história. Eu estou encontrando o personagem, não criando, encontrando. Olhe Fitzroy como um desconhecido. Ele será o que você fizer dele. Pra quê? Pra fazer dele um tolo? Aquele papo de frenologia do tamanho do nariz já é bem ruim, né? Não dá pra cortar aquilo, não? É uma história conhecida. Eu não gosto. Você não gosta de nada. O Ian gosta das falas, Millie. Ele fica nervoso quando eu erro. Eu vejo emoção nessas falas. Você está interpretando. Eu vejo 2 homens se abraçando. Talvez na Bulgária. Sua família é da Bulgária, não é? Na Bulgária, eles se rasgariam com uma faca e fariam um pacto de sangue. Não seriam jovens numa viagem empolgante ao redor do mundo, financiado por ricos investidores. Estariam lutando em cavernas e florestas contra os turcos. E talvez um traísse o outro. Então haveria medo e também raiva do opressor. E talvez os dois fossem torturados, mutilados, mortos. E agora que nos humilhou mais uma vez com a história dos seus antepassados, espera que a gente faça o que você quer. Eu não quero um Chekhov inglês e sombrio. Eu quero luz e ternura. Parece que a ternura trouxe alguma vantagem aos mamíferos na evolução. Trouxe, é. Eu sou carinhoso, eu acho. A história dessa peça se passa entre 1831 e 1865. Eu sou o capitão de um navio de Sua Majestade. Fitzroy é aristocrata e inglês. Eu não estou fazendo o papel de um mamífero em evolução. Fitzroy é religioso. Ele sabe o que é ternura. Não na igreja anglicana. Ai, eu não sei mais o que fazer. Atira-se aos pés de Ian. Eu imploro, eu suplico, eu caio de joelhos diante de você, por favor. Expresse emoção. Não é assim que se dirige. Eu gosto dessa história de ternura. Ian, nós não podemos experimentar um pouco de ternura, ainda que reprimida? Cena 4, ternura. Janeiro de 1832. Baía de Biscaia. Na cabine de Fitzroy. Tempestade. Darwin em pé, balança. Muito enjoado. Fitzroy arma uma rede. Experimente deitar aqui, Darwin. Isso pode ajudar.
Esta é a pior tempestade que já enfrentei na Baía de Biscaia. Acho que serei inútil nesta viagem, capitão. Não faz muito tempo que estamos navegando. Eu já estava enjoado quando saímos da Inglaterra. É insuportável. O tenente disse que você está pensando em deixar o Beagle. Eu não sou boa companhia nesse estado, capitão. Acho melhor eu desembarcar em Tenerife e procurar um navio que me leve de volta para casa. Por causa do cólera na Inglaterra, não poderemos desembarcar em Tenerife. Não antes de cumprir um período de quarentena dentro do Beagle. Era só o que me faltava. Morrer a bordo sem ver as maravilhas descritas por Humboldt. Há muita coisa interessante nas ilhas do Cabo Verde. Meus oficiais ficariam tristes de saber que o filósofo deles voltará para a Inglaterra. Você é muito bem quisto. Eu também sentiria. Muito. Eu também te admiro muito, Ian. Acompanho teu trabalho no teatro há muitos anos. E eu prometi a mim mesmo que um dia trabalharia com você. Espero que não esteja decepcionado comigo. De jeito nenhum. Mas olha, é muito texto para decorar, hein? Você consegue. Eu lembro das falas, mas não sei bem o significado. Além disso, as palavras, elas têm muitos sentidos. Essa é a graça. Num filme ou na televisão, você está lá para sempre. Fixo. E as pessoas comem pipoca enquanto te assistem. Eu fiz um teste na televisão. O quê? Não deveria, eu sei. O nosso espetáculo estreia há menos de 2 semanas e as gravações da novela talvez comecem na semana que vem. Eu não acredito. Eu nem fui atrás. Um produtor me procurou. Disse que o personagem tem o meu tipo, a minha cara. Por isso eu fui e fiz o teste. O que é que você acha? O quê? Você também faria o teste? Não me convidaram. E se convidasse? Eu sei, você se sentiria humilhado. Depois de tantos anos de fazer teatro, um teste para novela. A culpa é sua. Você sempre fugiu da televisão. As pessoas não te conhecem, vivem enfurnado dentro do teatro. Você precisa circular mais, sair de casa. O teatro é a minha casa. A minha casa é onde me pagam. Você não está aqui trabalhando de graça. Quase de graça. Ian, eu tenho que sobreviver. Eu consigo sobreviver no teatro. Você chama isso de sobreviver? Olha, a gente tem um bocado de texto pela frente. É, eu sei. Palavras. Você me ajuda? Dicas. Concentre-se. Concentração. Você não precisa da minha ajuda. Eu sei, mas eu gosto. Cena 6. Dúvida. Darwin e Fitzroy, na costa da América do Sul. Darwin lê. Na manhã seguinte, vimos o sol nascer por trás das Ilhas Canárias e subitamente iluminar o pico de Tenerife, enquanto o sopé estava coberto de nuvens de algodão. De algodão? No dia 16 de janeiro, ancoramos em Porto Praia. Você foi de Devonport, na Inglaterra, para as Ilhas do Cabo Verde, em um parágrafo. Eu estava enjoado. Você... 29 de fevereiro. O dia foi encantador. Encantador, porém, não é o suficiente para expressar os sentimentos. Sentimentos de um naturalista que pela primeira vez se aventurou sozinho nas florestas brasileiras. A elegância da relva. Elegância? Isso por acaso é uma medida de grandeza? As recém-descobertas plantas parasitas, a beleza das flores. Vago, Darwin, vago! O verde brilhante da folhagem. Uma mistura paradoxal de silêncio e som penetra as sombras dos bosques. Como assim? Eu explico que o ruído dos insetos é alto, mas há um silêncio profundo na floresta. Para um amante da história natural, um dia como este causa um prazer mais profundo do que ele jamais imaginaria sentir. Muito entusiasmo e poucos fatos. É claro que você não vai publicar isso. Não. É muito pessoal. Pense em Humboldt, naquelas descrições científicas. Foi o entusiasmo dele que me contagiou. E a você também. Todas as noites, Darwin, eu me sento aqui na cabine e fico horas escrevendo tudo o que eu observei e tudo o que eu fiz durante o dia. Na descrição que faço da partida do Beagle, eu levo um parágrafo para falar do objetivo da viagem, dos fueguinos e da minha missão civilizadora. Falo da reforma do navio, explico que há 74 pessoas a bordo, até menciono você pelo nome, Darwin. E só no fim do terceiro parágrafo eu chego às Ilhas do Cabo Verde. Depois de discutir as possíveis causas das altas ondas no Atlântico,
e de falar das dificuldades em determinar a longitude. Nada foi omitido em meu diário de viagem. Observe e anote. Observe novamente. Nunca confie na memória. Sugiro que rasgue as suas anotações e comece tudo de novo. Darwin dobra seus papéis e coloca-os no bolso. Talvez eu espere... Talvez eu espere demais das pessoas. Você só pensa em trabalhar. Nós buscamos a perfeição e assim nos espelhamos em Deus. Deus ensinou o perdão. Ainda vai me censurar pela surra? 35 chibatadas por uma leve bebedeira depois do Natal. Da tripulação espero apenas obediência. Mas gostaria que você me compreendesse. Um capitão que não impõe a disciplina trai seus homens e ele mesmo enlouquece. Mas a palavra disciplina significa muito pouco para você. Na natureza encontrei pouca disciplina. Amanhã iremos ao Rio de Janeiro. Chegaremos de madrugada, como da primeira vez em que estive lá. É a Bahia mais bonita do mundo. E isso levantará o nosso ânimo. E você poderá tirar férias do navio para explorar a terra. Obrigado, capitão. Como vê, eu não sou de todo insensível. Mas há muito o que fazer. Você exige muito de si mesmo. Muito? Quem disse isso? Algum marujo? Quando eles estão de mau humor, eles me chamam de café amargo, não é? Seus tenentes o respeitam muito, capitão Fitzroy. Eu já notei. Cena 7. Camuflagem. Não. Na sua autobiografia, Darwin se descreve como um tolo que acidentalmente topou com uma dessas teorias que mudam o mundo. Ele era um marido bom e fiel, adorado pelos filhos, um bom amigo, irmão. Você não leu nada? A Millie me trouxe uns livros e eu li as fotos. O que eu quero dizer é que Darwin não era um cara legal. Ninguém pode ser legal e tão famoso. Você é legal, mas não é famoso. Quer dizer, algumas pessoas de teatro te conhecem, mas você não é uma celebridade da televisão. O papel de Darwin é o de um superastro da história, o Sr. Milênio em pessoa. Você tem que se esforçar mais. Darwin se esforçou. Você quer fazer o papel do Darwin? Todos gostam do vencedor, principalmente se for decente. Olha, o Darwin não agiu bem durante a viagem do Beagle e depois ainda seria cruel com o Fitzroy. Alguma coisa aconteceu naquele navio. Darwin parecia querer apagar a memória do Fitzroy. Viu? Não foi legal. É uma luta. Para o Darwin vencer, o Fitzroy tem que ser pulverizado. Você pode ser honrado e sobreviver. É? Antes de ser ator, eu pensei em ser soldado. Sabe por quê? Porque exige ainda menos esforço intelectual. Porque eu adorava camuflagem. É uma ótima tática de sobrevivência. Você pode até ganhar uma guerra assim. Ouça, é o seguinte: Darwin teve essa grande ideia, a luta pela sobrevivência. Existência. Vê se decora isso. Tá, que seja. Como essa ideia pode sobreviver no mundo de Fitzroys? Fácil. Você a camufla. Talvez até a ideia se camufle. Foi o que fez o bom Darwin. Quer dizer, não tão bom, cruel na verdade. A Millie odiaria ouvir isso. Ela está apaixonada por Darwin, por você. É porque eu sou legal com ela, o Fitzroy não. Não suporto tanta emoção. A emoção está em moda atualmente. Na televisão, com certeza, não no teatro. No teatro, a paixão verdadeira vem das ideias. É? Eu não sei não. Você vai se dar bem na televisão. Eu acho que eu sou um ator do meu tempo. Um ator para ficar na tela. A tela, nenhuma tela precisa de ator. Na televisão, no cinema, na internet, a minha imagem ficará para sempre. Se eu me limitar ao teatro como você quer, quem se lembrará de mim no futuro? Desculpe, Ian, mas eu não quero ser extinto. Sossega. A sua espécie está longe da extinção. Quando se puder instalar um chip no seu cérebro, ficará tudo mais fácil. Ah, já pensou? Um chip com todo o texto da peça ligado aos meus neurônios. Eu não vou nem ter o trabalho de decorar. É a tecnologia garantindo a evolução da espécie, Ian. Mas enquanto a sua espécie não evolui, nós podemos continuar? Temos uma estreia pela frente. Eu estou confuso com esse cara. Darwin é como um dos fósseis da próxima cena.
Você junta os pedaços assim, é uma serpente gigante. Junta assim, é um mamute peludo. Ian, você tem que me ajudar, você tem mais experiência. Eu já disse, leia os livros. Mas por que eu deveria acreditar nos livros? O nome disso é história. É, mas a história também muda. É reescrita a cada momento. Acontecem coisas que a gente não fica sabendo. E outras coisas que talvez nunca tenham acontecido. Como o Holocausto. Nunca mais diga isso! Nunca! Bem, desculpe, não seja tão emotivo. Nem a sua estupidez justifica uma afirmação dessas. Olha, eu só estou repetindo o que eu já ouvi. Não ligo a mínima se é verdade ou não. Não? Eu não estava lá, você está? Todos nós carregamos esse fardo. Eu não, eu vivo no presente, eu viajo leve. Cena 8. Mudança. Montevidéu. Cabine do Beagle. Darwin carrega malas empoeiradas. Fitzroy senta-se imóvel, soturno. Eu estive com os gaúchos, altos, elegantes, orgulhosos, dissolutos, cabelos compridos, bigodes pretos, batendo esporas e facas, e muito educados. Sim, senhor Darwin. Ora, mas é só ofendê-los que... Eu os vi pegar o gado no laço, assim. Eu também tentei, mas passei as patas do meu próprio cavalo e nós dois caímos. Eles morreram de rir. Disseram que nunca tinham visto um homem laçar a si próprio. Eu e o cavalo enrolados no laço, feito um embrulho. Subimos a Serra das Almas. Encontrei 80 tipos diferentes de pássaros. Todo tipo de répteis e até um peixe-porco pesando 98 libras. Atirei num bode que fedia como eu nunca vi. Mexi nele com lenço. Eu acho que ainda sinto o seu cheiro. Eu também. Fomos até um lago salgado de lama preta, fétido. Trouxe um pouco de lama para você, mas a garrafa caiu, desculpe. Ainda tem lama na sua camisa. E havia centenas de flamingos. A vida, Fitzroy, nesse ambiente cruel, estéril. Os flamingos se alimentam de minhocas. As minhocas de infusórios ou de algas. A vida está totalmente adaptada àquele lago salgado. Não é maravilhoso? É a infinita providência divina. Ah, não, agora não é melhor. Tira alguns ossos fossilizados, grandes e empoeirados. Com muito cuidado. Tem muito mais a caminho. O tenente vai ficar maluco comigo. Ele não sabe ainda, não sabe mais onde é que vai achar espaço no navio. Põe os ossos no chão, alguns dentes e uma caveira. Tudo é muito pesado. Alguns desses ossos se desintegram quando a gente toca. É de enlouquecer. Este animal era grande como um rinoceronte. O dente poderia ser de um elefante. Mas não, é o dente de um herbívoro. E veja isto, um pescoço como de uma girafa. Coloca e recoloca os ossos como num grande quebra-cabeça. Esses animais não existem mais na América do Sul. O que aconteceu com eles? Talvez a porta da Arca de Noé não fosse suficientemente grande. Posso saber qual é a graça? Claro, Fitzroy, você não está lendo o segundo volume do Lyle. Eu comando um navio. Olha, com certeza você concorda com ele em que não se pode explicar tudo que se encontra no alto de uma montanha por um dilúvio catastrófico, mas sim por uma lenta. Ah, você mesmo disse. Eu não tinha levado em conta as consequências do que eu disse. Eu não exagero. Ele propõe... Bobagem! Houve um dilúvio. É o que diz a Bíblia. Darwin tira de outro saco um animal morto. Você está vendo esse animal parecido com uma topeira? Chamam de tuk-tuk por causa do som que faz. Tuk-tuk-tuk-tuk. São muito dóceis. Este outro é um tipo de estorninho. Eles ficam nas costas de vacas e de cavalos. Ouça. Parece que põe os ovos nos ninhos de outros pássaros, como os cucos. Ah, agora ouça isso. Parece uma gaivota, não é? Agora. Não há nada igual na Inglaterra. Parece um bando de cães em plena caça. Onde é que foi teu pulso? Por favor, chega. Fitzroy, você não está bem? Eu estou muito bem.
Fiquei tão encantado com as minhas descobertas que não pensei em perguntar. Não é a primeira vez. Você tem trabalhado demais. Sim, senhor geógrafo. Enquanto você se divertia explorando a Terra, eu medi 1, 2, 3 vezes cada polegada dessa costa, de trás para frente, de frente para trás. Não haverá nenhum erro nos mapas dessas áreas. Isso não é bom? Bom, mas não o suficiente. Terei que refazer tudo. Fitzroy... Eu não espero que compreenda a busca pela perfeição. Bom, bobagem ter pedido que você se interessasse por esses fósseis. Por favor, lembre-se de que fui eu quem descobriu ossos nos sedimentos das costas de Punta Alta. Não fosse eu, você nem saberia da existência desses animais. Ai, Fitzroy? dor de cabeça. A terra é hospitaleira, como você a descreveu, Fitzroy, mas os espanhóis não têm o requinte dos nossos ingleses, proprietários das terras. Talvez fique muito perturbado. Também fiquei muito perturbado com a política de matar todos os índios e escravizar as crianças. Uma vez perguntei a um proprietário sobre isso. Ele chamou 20 de seus escravos e perguntou a eles o que achavam da escravidão. E todos disseram que era uma coisa boa. Mas o que é que você queria que eles dissessem diante de um homem que pode matá-los? Você está me questionando? Estou surpreso que você tenha acreditado neles. Seu avô também fez campanha contra a escravidão, eu tinha esquecido. Mas o que é que há de errado nisso? O que há de errado em ser contra a escravidão? O problema do seu avô e dos liberais é que eles não sabem como funciona outros países. Eu não digo que deveria haver escravidão na Inglaterra, mas aqui... Mas se algo é injusto e desumano, com certeza é injusto e desumano em qualquer lugar. O que é que você entende disso? Eu acho a escravidão abominável e degradante. Parece que você sente prazer em me contradizer. Fitzroy, você não está bem? Foram as dores de cabeça que levaram meu tio ao suicídio. Ele nunca foi louco. Não importa o que tenham dito em seus jantares. Jantares. No jantar a que fomos na casa do governador, eu disse que todo mundo lia Jane Austen. Você me contestou. Eu apenas disse que algumas pessoas nunca leram. Você me contradisse em público. Mas muitos ingleses nem sabem ler. Todos os ingleses que conhecemos, ou que vale a pena conhecer, leem Jane Austen. Isso não é todo mundo. De novo, você me deixa louco. Eu queria a companhia de um cavalheiro e descobri que estou lidando com um homem que não sabe nem se arrumar para entrar na cabine de um capitão. Eu me esqueci, desculpe. De agora em diante, Sr. Darwin, peço que fique com os oficiais subalternos. Troy, você está fora de si. Jamais! Jamais olhe assim com o seu capitão, jamais! Saia da minha cabine e leve esses espécimes horríveis com você! Cena 9. Medo. Ótimo! Ótimo isso que você fez, Tom. Eu vou te dar um beijo. É isso, Ian. Mas é maior. Mais força, mais paixão, mais desespero, mais medo, mais sombrio. Leve esses espécimes horríveis com você. Os símbolos de tudo que Fitzroy teme. Você está me ensinando como dizer o texto? A referência amarga aos liberais e ao projeto de reforma que dá a todos o direito de voto. Darwin pertence à classe que agora governa a Inglaterra. Eu sei tudo isso. O almirantado, descontente com Fitzroy por ter comprado o segundo navio, obriga-o a vendê-lo. O mundo de Fitzroy está encolhendo. Ele é carta fora do baralho. Então vem o medo. Eu vi tudo isso na sua interpretação de Fitzroy. Primeiro a surpresa, depois o descrédito. Então, você ataca Darwin porque não há comida para todos. São tempos de traição, desespero. Você pode ser mais específica? Medo, Ian. É uma palavra simples, não é? Contemporânea. Por que você reprime isso? E perdi. Quando eu te chamei para este papel, eu vi seu medo. Descobri que fazia tempo que você não trabalhava. As falas são claras. Elas não descrevem um inverno nuclear. Mas o autor conhece sociologia, a luta pela sobrevivência e o mundo que vivemos. Você é bom em alguma coisa, mas de repente o seu espaço se reduz.
E você treme. Peça para o autor vir aqui e me dizer em que lugar está escrito para eu agir com medo. Fitzroy está com medo. Como você, quando aceitou o papel de Fitzroy. E agora o medo por trabalhar com uma diretora. Mulher e jovem. A juventude da Millie te assustou, Ian. Sabe por que você me chamou? Porque você vê em mim uma espécie raro, um exemplar raro de uma espécie em extinção. Talvez eu seja mesmo. Para mim, só o ator vai sobreviver no teatro. Não o diretor, o ator. Você quer dizer que eu sou dispensável nesse espetáculo? Não, ele está brincando, Millie. Você vai sobreviver. Na pior das hipóteses, pode dar aula num desses cursos de teatro por aí. E o que há de errado nisso? Ian, faça como a Millie pediu. Use o seu medo para interpretar Fitzroy. O que é que você entende de interpretação? Eu sei, eu também estudei Stanislavski. Pode. Você poderá usar o naturalismo dele na televisão. Emoção, emoção. Mas se você quer, Millie, emoção, na sua novela você vai poder se emocionar à vontade, Tom. Não vai precisar nem pensar. Outros pensarão por você. Que novela? Tudo bem, Ian, tudo bem. Eu admito. Quando vejo uma ideia por perto tentando entrar na minha pele, eu fujo. Mas você também. Mais que a juventude, são as ideias de Millie que te assustam. E sabe por quê? Porque elas ameaçam o teatro que você se agarrou a vida inteira. Para sobreviver nesse espetáculo, você tenta eliminar a Millie. Que história é essa de novela, Tom? Qual que é a próxima cena? Cena 10. Idealismo. 1832. Terra do Fogo. Chuva, céu cinza, muito frio. Várias caixas empilhadas na cabine. Fitzroy e Darwin, resfriados, parados no mar há um mês, bebem chá num irritado silêncio. Fitzroy, ao beber, leva muito tempo para descansar a xícara. Meticulosamente e sem ruído. Hipnotizado, Darwin observa Fitzroy. Finalmente termina o chá. Fitzroy olha para o céu. Ainda resta 1 hora de luz. Será que o sol nunca mais vai aparecer? Em seu diário, o capitão Pringle Stokes escreveu a Terra do Fogo como o lugar mais sombrio da Terra, totalmente desolado, onde as almas padecem. Ele enfrentou esses mesmos ventos e, como nós agora, permaneceu ancorado durante meses. Depois, trancou-se na cabine e suicidou-se com um tiro. Fez muita sujeira e agonizou durante 2 dias. Quando eu assumi o Beagle, a tripulação ainda via o fantasma do capitão Stokes. Às vezes parece que vejo a sombra dele, logo ali vejo a sua direita. Mas tem uma missão, uma tarefa alentadora a cumprir. As senhoras da Sociedade das Missões me confiaram caixas de presentes para os nativos. Elas serão desembarcadas pelo missionário e pelos fueguinos que levei para serem educados na Inglaterra. Essa é a lista de todos os presentes. Um dia, os fueguinos escreverão as suas próprias cartas de agradecimento. Nunca imaginei encontrar homens e mulheres em estado tão deplorável. São seres humanos. Sinto-me mais próximo dos besouros. Eles serão educados. A nudez, a obscenidade, a feiura, os gritos, a mendicância. Uma esmola. É verdade que quando as mulheres envelhecem, eles as comem? Só em tempos de fome. Perguntei a um dos nativos por que não comiam os cachorros em vez de comer as velhas. E ele respondeu que é porque os cachorros caçam lontras, mas as mulheres já não podem mais ajudar a alimentar a tribo. E você pretende educá-los? Nenhuma criatura de Deus está fora dos planos da salvação. Tem que ser um pouco mais caridoso, Davi. Eles me dão náusea. Fitzroy volta a conferir a lista de presentes. 36 garfos, 36 colheres, aí 36 facas para peixes. Tem certeza, Fitzroy? 4 colheres para servir de prata. Mantas para sofá? Por que não? Fitzroy, eles nunca viram um cobertor. Por que um desses nativos não pode um dia sentar-se de cabelos cortados numa bela poltrona e ler um jornal? A sua mulher vai querer mantas para o sofá. Agora não, talvez, claro.
Antes precisamos implantar a agricultura, a tecelagem. A minha maior ambição é ser lembrado como alguém que prestou um serviço à humanidade. A sua, não é? Eu não gostaria de estar no lugar de um desses nativos que você civilizou. Eles acreditam em Deus. Que Deus os ajude. Fueguinos? São os nativos da Terra do Fogo. Não se faça de ignorante, Tom. Eu tinha esquecido, desculpe. Dezembro de 1832. O Beagle chega à Terra do Fogo. Em fevereiro, Fitzroy desembarca os 3 fueguinos e um missionário no estreito de Ponsonby. Jamie Bolton, um dos nativos que Fitzroy levou para ser educado na Inglaterra, reconhece a sua tribo, mas não consegue falar a própria língua. A mãe e os irmãos se recusam a reconhecê-lo. Os marinheiros montam barracas e plantam uma horta antes de partir. 10 dias depois, os presentes haviam sido roubados, a horta destruída e a vida do missionário ameaçada. O missionário embarcou de volta. Mas Jamie Bolton ficou para concretizar a visão de Fitzroy de uma tribo civilizada. Um ano depois, ao voltar ao estreito de Ponsonby, Fitzroy viu um selvagem nu, de cabelos embaraçados e o rosto pintado, surgir sozinho da neblina em uma canoa feita de tronco. Com dor e dificuldade, Fitzroy reconheceu Jamie Bolton. Envergonhado da própria nudez, Jamie se recusou a responder às perguntas de Fitzroy até se vestir totalmente. Durante o jantar com seu querido capitão, a língua inglesa e as boas maneiras à mesa custaram voltar. Jamie contou então uma história triste sobre a recepção que teve da sua tribo e da sua família. E depois se recusou a embarcar com Fitzroy de volta à Inglaterra. Aqui é o meu lugar, ele disse. Jamie Bolton, que tinha adotado os costumes ingleses com tanto entusiasmo, tirou as roupas. Nu, ele entrou na canoa e desapareceu na neblina. Estava de volta aos costumes da sua tribo. Nunca mais se ouviu falar de Jamie Bolton. A própria tribo de Jamie Bolton não existe mais. Ele foi talvez a primeira vítima do biculturalismo. Essa cena ficaria bem no cinema. Ou na televisão. Por que o autor não colocou Jamie Bolton na peça? Ele está interessado no Fitzroy. Fitzroy? Os escritores são anatomistas de personagens fracassadas. É, concordo. Vocês se incomodam de voltar ao ensaio? Cena 12, Crueldade, setembro de 1835, Galápagos. Calor. Um monte imprestável de lava. Lagartos horríveis com cara de demônios ancestrais. Não me admira que os marinheiros tivessem pressa em ir embora. Ilhas encantadas. As correntes são tão fortes que as ilhas podem desaparecer durante a noite e deixá-lo perdido no oceano. Eu prefiro o nome Galápagos. Vejo que não encontrou muita coisa interessante. Umas ervas inúteis, tentilhões, tordos, novamente com diferenças notáveis entre si. Eu me pergunto se... Fitzroy, eu fiz uma bobagem. Coloquei todos os tentilhões no mesmo saco. Eu etiquetei os meus com o nome de cada ilha. Você é que é um naturalista de verdade. Agora, com licença, eu tenho que fazer uns cálculos. Eu estou atrasado. Posso lhe mostrar uma coisa? Veja esses desenhos. Tentilhões, bem desenhados. Os meus são mais precisos. Veja como os bicos são diferentes. Provavelmente têm hábitos alimentares diferentes. Exatamente. Cada um está perfeitamente adaptado ao seu lugar no mundo, de acordo com a sabedoria de Deus. A que distância nós estamos da costa da América do Sul? 500 milhas. Agora, Davi, por favor. Alguns não lembram os pássaros que vimos na América do Sul? Parecem variações deles. Variações radicais. Talvez, Davi, eu lhe peço que... Não lhe ocorreu, Fitzroy, que talvez algumas dessas variações possam ser tão radicais a ponto de constituir, digamos, uma espécie... Às vezes é difícil dizer. Vamos supor,
supor apenas que essas ilhas vulcânicas tenham se originado no mar, como Lyle sugere, e que as sementes tenham vindo da América do Sul junto com a lava, dando origem a uma vegetação pobre. Depois vieram os pássaros, se instalaram e semearam mais sementes. Vamos supor que nesse mundo novo, estranho e bárbaro, isolado do resto do continente, as ilhas, elas mesmas isoladas uma das outras. Vamos supor que surgiram pássaros tão diferentes dos seus antepassados, olha os bicos desse aqui, Fitzroy, tão diferentes que eles tenham que ser chamados de uma nova espécie. Nova! Pare! Eu sei onde você quer chegar. Mas eu não. Alguma coisa está em ação, mas não sei o que é. É o diabo que está em ação aqui nessa cabine. Essa sombra. Darwin, eu conheço o lado escuro da alma. A dúvida penetra como um vento pérfido e bloqueia a luz divina. Eu fiquei sentado aqui durante dias com esta arma. Pega a arma e a mostra para Darwin. Apontei-a para a minha cabeça. Abandonei-o no comando do navio. Você não estava aqui. Eu não sabia. Eu estava muito doente, eu teria voltado. O tenente me ajudou. Mas às vezes sinto que se eu me deixar levar pelos pensamentos, um pouco que seja, minha vida perderá o sentido. Darwin, deixe-me ajudá-la a ficar longe de um mundo atormentado, um mundo sem Deus. Agora eu estou bem. Jurei nunca perder de vista os desígnios divinos. Você também. Jure que vai trancar a mente para as ideias que expressou aqui. Como posso controlar se eu não sei nem que ideias são essas? Me deixe comandá-las. Me deixe conduzir os nossos passos para bem longe da loucura. Está faltando alguma coisa. Como é que se escavam os momentos íntimos de personagens históricas? Mas quanta confusão por causa de palavras. O que importa se é uma variação ou uma espécie? Uma nova espécie. Você pode ser baixo, alto, gordo, loiro ou moreno, de bico curto ou longo. E se as espécies não foram criadas, mas evoluíram lentamente, então nada é fixo. E daí? Você prospera na desordem, Tom. Mas esses dois homens, eles viviam num universo estável. Deus, o homem, a Inglaterra, as classes. Se, como dado suspeito, ele for fluido, não planejado, então este é um mundo sem projetista, sem Deus. Eu conheço a evolução. Quer dizer, um pouco. Mas todo dia eu rezo a Deus. Você sabe. Por favor, Deus, não me deixe pegar pneumonia. Faça o Ian e a Miri me admirarem. Faça com que eu fique famoso. Nós lemos a Bíblia como metáfora. Alguns dizem que a metáfora é uma ferramenta da evolução que nos protege da angústia do caos. Nós precisamos cada vez mais dela. É, verdade. Você acredita em Deus, Ian? Eu não sou crente, nunca fui. Mas quando eu estou estudando um personagem como agora, eu sinto algo que só pode ser descrito como um estado de graça. É o trabalho. O trabalho. E eu estou começando a gostar de você. Será que a loucura hereditária do Fitzroy está tomando conta de mim? Em Fitzroy, há uma predisposição genética ao suicídio. Há uma outra, cultural. A herança do suicídio do Capitão Stokes. E o ambiente é propício. Mas se você, ao interpretar o personagem, optar por apenas uma dessas razões, vai destruir o mistério do ser humano. Eu estou ficando com dor de cabeça. A evolução não é uma ideia nada confortável. Sugerir que as palavras da Bíblia não são verdades literais e não garantem a segurança do mundo é provocar o naufrágio, a loucura. Fitzroy percebe que tudo pode desmoronar na mente dele. Você nunca sentiu isso? Você olha em volta, é o caos. E você ouve. É uma confusão, palavras que não pertencem a nenhuma língua. Fitzroy sente e ouve. Darwin, como Lúcifer, desafiando Deus, bagunçando a criação. Fitzroy estende a mão para trazer Darwin de volta, para mantê-lo dentro da ordem.
Tom, você, como Darwin, se transforma, fica encantado pelas ilhas, por suas possibilidades, por esse mundo novo que surge gradualmente, acidentalmente. E você já está percebendo isso, cruelmente. Eu amo a crueldade. Vamos ser mais cruéis. Ficam em suas posições. Millie entrega a arma para Ian. Cena 13, ciúme. No escritório de Darwin, parecido com a cabine de Fitzroy, mas mais bagunçado. Uma escrivaninha cheia de papéis, uma poltrona de couro, livros e mais livros, jarros, esqueletos. Millie arruma algumas coisas, ocasionalmente escuta. Ian está concentrado, Tom distraído. Algum tempo depois da nossa viagem no Beagle, eu enviei para o Sr. Lyle o meu capítulo sobre o dilúvio para que ele o comentasse. Ainda estou esperando. Provavelmente ele não pode responder. Você leu o meu capítulo sobre o dilúvio? Achei a argumentação difícil. Mas eu fui tão sucinto. Eu sou um naturalista, não teólogo. Seu mentor, o Sedgwick, disse várias vezes que as verdades científicas existem para revelar os desígnios de Deus. Eu provo a veracidade da revelação. Até aproveito algumas das suas descobertas. Na verdade, Darwin, eu menciono o seu nome várias vezes. Fico lisonjeado. Você parece ter esquecido que foi a meu convite que viajou no Beagle. Eu não consigo imaginar a minha vida sem aqueles 5 anos no seu navio. Meus oficiais foram gentis com você. Eles poderiam ganhar um bom dinheiro se colhessem os seus próprios espécimes, mas declinaram em seu favor. Os espécimes são ainda mais interessantes do que eu pensava, Fitzroy. Por favor, diga o nome Por deles. favor, diga os seus nomes. A construção da frase fica melhor. Por favor, diga os seus nomes. Muitos ainda não têm nomes. Os nomes dos meus oficiais. Fitzroy. Você fala do pôr do sol, de plantas, mas nunca menciona o nome dos meus oficiais. Até eu, seu capitão, você quase não menciona no seu relato. Eu vou corrigir isso. Você se casou? Ai, eu ia me esquecendo. Millie sai. Com minha prima, Emma Wedgwood. Tenha paciência. Leva um tempo para ser feliz no casamento. Talvez Emma o traga de volta ao caminho do qual você se perdeu. Sem dúvida ela tentará. Fiquei interessado em um trecho do seu relato. Você sugere que no início as Ilhas Galápagos estavam submersas, o que está de acordo com o meu capítulo sobre o dilúvio. Mas você prossegue dizendo, desculpe se eu não me lembro exatamente, logo, tanto no tempo como no espaço, nós nos aproximamos mais e mais do mistério dos mistérios, o aparecimento de novos seres sobre a Terra. Você foi literal, Fitzroy. Mas o certo seria nós nos aproximamos mais e mais? Bom, eu acabei de dizer mais e mais. Ian, isso é importante. Sua fala é um pouco mais, você tem que decorar direito. Tá bem, você foi literal, Fitzroy. Mas o certo seria nós nos aproximamos um pouco mais. Millie vem com um retrato. Sua mulher, Darwin, é muito bonita para os baixos padrões ingleses. Gostou dela? Eu estou tão empolgada. Vocês dois são maravilhosos. Tom, não esqueça que os personagens têm agora quase a mesma idade de vocês. Você quer dizer que eles envelheceram? Sim. Agora estamos em 1841. E nessa cena, no escritório de Darwin House, você fica numa espécie de saia justa. É uma situação um pouco incômoda para Fitzroy. Toma o rosto de Ian nas mãos. Olha para ele um instante. Não importa se é mais e mais ou um pouco mais, Darwin. No navio você concordou em abandonar essas ideias. Em terra firme, penso como quiser. Não se for um cavalheiro. Millie, eu não me lembro do Darwin ter concordado com nada. Aconteceu alguma coisa entre eles em Galápagos. Mas eu ainda não sei o que é. Você está começando a ficar famoso, a ganhar reputação. Mas se publicar as ideias que confessou para mim, ficará isolado. Eu me sentirei responsável pelas desgraças que cairão sobre você. Eu era seu capitão, Darwin. Isso já faz 5 anos. 3. Eu espero que ainda possa me considerar seu amigo. Eu preciso verificar uma coisa. Continue ensaiando. Millie sai. Darwin, eu quero te proteger. Capitão Fitzroy, você tem que me deixar cuidar de mim mesmo. Ian, isso é importante? O quê? Isso, a evolução do Darwin. É bem importante. Eles só falam, é só isso que eles sabem fazer, falar. E eu acho que nesta hora eles podiam atirar um no outro. Pá!
Então você está vendo muito filme americano na televisão. Admita, você adoraria fazer um filme. Se fosse bom, talvez. Mesmo se fosse ruim, vai. 15 anos atrás eu estava numa sequência boa de trabalho e o teatro me parecia um ambiente nobre, sólido e vulnerável. Foi quando um desses jovens diretores de cinema, saídos da publicidade, me convidou para fazer um filme. Fez 1000 promessas de estrelato, dinheiro, poder. Eu fiquei deslumbrado. Depois me deu o roteiro. Era sobre um serial killer e seu incrível talento para não ser capturado. Pá! A trajetória de uma personagem assim numa peça de Shakespeare ou de Ibsen teria algum sentido moral. Enfim, eu recusei o convite porque tinha certeza que o filme seria um fracasso. Mas o filme foi um tremendo sucesso. E pela primeira vez eu senti o arrepio gelado do medo. Medo? Como se o meu talento pudesse ficar obsoleto, envelhecer nessa minha obstinação e não sair do teatro. É um risco. Você tem que ter muita sorte ou muita estupidez para sobreviver em 2 ambientes ao mesmo tempo. Então minha estupidez poderia ser, como eu diria, uma adaptação moderna de uma velha espécie. Muitos atores bons no teatro têm um mau desempenho na televisão e no cinema. Não que eles perderam o talento, mas porque perderam a identidade. Mas enquanto isso eles comem bem a beça. A verdade é que ninguém sabe qual espécie irá sobreviver. Os primeiros mamíferos não eram nada promissores. Você não me convence. Olha como está magrinho, como o Fitzroy. Ian, eu fui chamado. Sim. Para a novela. Pá! Contrato de 1 ano. O diretor e o autor da novela estão decidindo entre mim e um outro ator. Se for escolhido, eu terei que largar isso aqui. Você não pode. Na verdade, eu posso. Você não está falando sério. Estou com fome, Ian. Quero ir para algum lugar onde se coma bem. Você tem um contrato. Contrato verbal. A Millie não pode me processar. Isso não se faz. Quem não faz? Você não faz, eu faço. Como? Você não pode fazer isso moralmente falando. Eu não conheço o significado dessa palavra, Ian. Ian agarratou com violência. Pá! Pá! Use as palavras, Ian. Vai em frente, convença-me. Você não é um animal em busca de comida. Mas o que... Mas não é isso que Darwin está dizendo aqui? Você faz parte de uma cultura que te formou, que te deu uma identidade e que não deixa você se desesperar. Você está interpretando Darwin, um homem extremamente decente, e está fazendo uma leitura superficial das palavras dele para justificar a sua atitude nojenta, criminosa. Vamos! Você tem uma obrigação com a Millie, comigo, com o teatro. Você tem uma obrigação e sabe o que isso significa, porque atrás dessa camuflagem de idiota tem um cara talentoso que em algum lugar, ainda que obscuro, acredita, sim, meu Deus, acredita. Vamos! Argumente! Meu Deus! Não sei mais o que dizer, me dá um tempo, por favor. Prometa que não vai dizer nada para Millie. A resposta do autor e do diretor da novela só vai sair amanhã, promete? A Millie vai precisar de um tempo para encontrar alguém. Não iria adiantar. Ninguém vai querer te substituir a 1 semana da estreia. Estamos ensaiando há meses, droga. Prometa. Você promete não decidir nada sem falar comigo antes? Prometo. Cena 14, verdade. 1843. Downhouse, Kent. No escritório de Darwin. Fitzroy e Darwin envelhecidos. Você não respondeu a minha última carta. Mesmo assim, vim para Kent. Vim para me despedir. Fui escolhido governador da Nova Zelândia. Os parabéns. Tem havido muitos conflitos entre os colonizadores e os maoris, e eles querem alguém para acalmar a situação. Você está bem instalado aqui. Seu escritório lembra a minha pequena cabine. Darwin está concentrado em seu jarro. Fitzroy pega um. Cracas! Fico feliz em saber que tem saudades do Bilbo. Você lembra daquele balanos antrobalanos diferente que encontrei no Chile? Decidi estudar todo o gênero. Vou lhe mostrar uma coisa. Está vendo essa craca? É uma fêmea. Eu a dissequei. E o que é que encontrei? 12 machos. Eles não têm boca, nem estômago, nem tórax, nem membros, nem abdômen.
Consistem inteiramente de órgãos reprodutivos em um envelope. Fascinante. Os meus filhos acham muito engraçado. Você mostra isso aos seus filhos? Eles entram e saem a toda hora. A Anne já está me ajudando a catalogar. Espero que tenha deixado de lado aquelas outras ideias. Essas cracas ainda vão me entreter por muitos anos. Eu sempre quis somente o bem para o mundo. A imagem de Jimmy Button, lembra? Não me sai da cabeça. Sou um homem honrado e íntegro. Como é que os meus valores podem se tornar falsos? Gostaria que o mundo sentisse Deus através das suas descobertas, Darwin. A verdade não pode ser tão cruel como você sugere. Eu fracassei com a tribo de Jimmy. Não me deixe fracassar com o mundo. Minhas cracas não têm todo esse poder. Nem para o bem, nem para o mal. Elas podem revelar a ordem e a beleza da criação. Porque está lá, não está, Darwin? Está lá, não está? Está lá! Está lá, Darwin, não está? Ian, Está lá, Darwin, não está, Darwin? na próxima cena, Darwin já escreveu o livro mais importante do mundo moderno. Você o leu? Eu mandei você ler. Um amigo meu vai me trazer um DVD Um DVD. da origem das espécies. Tem só 1 hora. E eles destacam as palavras mais importantes, sabe? Eles selecionam. E tem também os animais legais. Quando aceitou o papel de Darwin, você disse que se interessava pela evolução. Eu queria o trabalho, eu estava precisando. Além do mais, eu não preciso ser o Darwin para fazer o Darwin. Mas você tem que entender o que ele disse. Você entende? Claro. Eu li todo o Darwin. Todo Darwin. Tom, eu vou ler junto com você. Você vai gostar. Quando você leu todo Darwin? Ele escreveu pra caramba. É excitante. Onde? Eu estou falando com o Tom sobre a evolução. Nós dois estamos interessados na sua evolução, não é, Tom? Agora não. Tom, eu vou te ensinar a evolução. Vou começar com as plantas. Ian, você pode ir embora. Não, eu quero aprender. Para você não é importante. Onde foi que você aprendeu sobre Darwin? No curso de teatro. Ah, eles ensinam a evolução na escola de teatro que você fez. Sim. Uau! Por que não? A essência do drama é o conflito, não é? Luta, evolução. Oh. Está bem. Eu aprendi sobre Darwin no colégio. Agora, Tom, Pelo visto você foi uma aluna brilhante. eu queria estudar ciência. Não teria sido melhor? Um monte de gente inteligente faz teatro. Não tem nada de errado nisso. Acho que você fez a escolha errada. A evolução não explica o gesto suicida. Essa é uma boa explicação para quem faz teatro. Mas não explica você. Eu não sou daqui. Quando eu vim para a capital, enquanto estudava, arrumei trabalho no teatro. Como diretora? Como faxineira. Faxineira? Não era uma espera. Não, era uma espécie de zeladora. Eles me deixavam morar lá no teatro e ainda me pagavam alguma coisa. Depois fui camareira, cuidei da administração, aprendi a fazer de tudo um pouco. Foi assim que decidi trocar a ciência pelo teatro. E escolhi um nome mais teatral. Millie. Amélia. E por que você não contou que foi faxineira? Porque a verdade não é uma boa arma de sobrevivência. Torna a gente vulnerável. Cena 15. A origem das espécies. 1857. No escritório de Darwin. Eles envelheceram ainda mais. Não tem certeza. Não tem certeza. Seleção natural, a luta pela existência, a origem das espécies. E dirá que Deus não criou espécies permanentes. Eu digo que todas as espécies multiplicam-se numa proporção insustentável. Não há comida para todos. Daí a competição. Qualquer indivíduo que apresentar uma vantagem sobre o outro... Vantagem dada por Deus. Vantagem acidental. A vantagem não é imediatamente evidente, mas dá ao indivíduo maiores chances de encontrar comida. Um bico mais forte, digamos, quebrará as sementes mais duras. E esse traço de vantagem é herdado pelos filhotes e levará gradualmente à formação de uma nova espécie, sobretudo em áreas isoladas geograficamente como os Galápagos. Se você se Eu me lembrar... lembro daquela época melhor do que você.
As mutações ocorrem ao longo de milhares de anos como a formação da Terra. E o homem? Isso dará outro livro. Isso é o que todo mundo vai querer saber. O homem também evoluiu. Isso não é possível. Eu acredito que seja verdade. Você não tem que publicar as suas crenças equivocadas. Recebi um trabalho de um jovem chamado Alfred Russel Wallace. Todas as minhas ideias estão lá, Fitzroy. Nunca ouvi falar dele. Mas você é respeitado nos melhores círculos. Deixe esse Wallace publicar o que ele quiser. Wallace teve suas ideias durante uma febre que durou 3 dias. Então, Eu passei 20 anos trabalhando nisso. Não poderia permitir que outra você pessoa... está dizendo que vai publicar por vaidade, por mera ambição pessoal? Tom, do jeito que você está fazendo a cena, ninguém vai acreditar que Darwin esteja suficientemente desesperado para publicar este livro. Eu entendo exatamente como ele se sente. Não importa se isso pode magoar Fitzroy. Ele não vai permitir que o jovem Wallace fique com toda a glória. Até o bom Sr. Darwin busca a fama. Então ele faz uma parceria com Alfred Wallace. Não há nada de errado nisso. É natural. Seria como se eu deixasse outro ator ficar com o meu papel na novela. Como Darwin, eu também fiz a coisa certa. Você foi escolhido e aceitou? Aceitei. Mas você me prometeu. Eu temia que você me convencesse, então agi primeiro e rápido. Não posso fazer nada contra meus genes. Tom, você tem que ler A Origem das Espécies, senão o público vai achar que você é estúpido. Ele não é estúpido, é apenas hipócrita. É, meu pai já era. Por que vocês estão falando? O Tom tem alguma coisa para te dizer, Millie. Procure as palavras, Tom. É fácil. Aceitei o papel numa novela e começo a gravar na semana que vem. Mas é a semana da nossa estreia. Eu sei. Você não pode fazer isso, é imoral. É, eu sei, mas fiz. O dilema moral é um refinamento que leva a espécie à extinção rapidamente. Tom, você... Não se preocupe, eu fico até a estreia. E depois? Depois você tem uma semana para me substituir. Sabe, eu até já estava começando a gostar de fazer o Darwin. Este espetáculo é a minha chance, entendeu? Eu sei. Eu fiz tudo para dirigir essa peça, estudei, levantei patrocínio. Calma, Millie, calma. Calma! Calma! É só isso que você sabe me dizer? Eu não te entendo, Tom. Ou melhor, acho que te entendo sim. Se você vive em um ambiente ameaçado, tem que estar pronto para cair fora. Millie, nós vamos resolver isso. Resolver como? Eu também não te entendo, Ian. Você já sabia, por que não me disse nada? Eu não quero entrar em extinção, mas estou entrando. Seu papel na novela, pelo menos, é bom? É, acho que é. Você acha? A novela começa com close em mim. Meu rosto ocupando toda a tela. E eu vou de assustado a excitado e completamente neutro. Eu gosto de fazer o neutro. Cara de nada, sabe? E o que acontece depois? Nada. Como nada. Meu personagem morre no primeiro capítulo. Depois ele reaparece em flashback. Muito bem. Vamos trabalhar. O quê? Vamos ensaiar mais e mais até o Tom ir embora. Tá bem. Estou esperando. A próxima cena, vamos? Cena 16. Seleção natural. Downhouse. A mesma da cena anterior. Wallace e eu faremos um trabalho juntos e depois eu publicarei meu próprio livro. A ideia já nasceu, não tem como detê-la. Nós lutamos pelo bem, em nome da fé. Destrua isso e vai perder o sentido, vamos perder o sentido da moral e não seremos nada além de animais. Nós não somos diferentes dos animais. Toda a minha vida eu segui preceitos morais. Isso não me trouxe nenhuma vantagem, ao contrário. Eu seria mais querido na Nova Zelândia se não tivesse desejado bem, você sabe. Ouvi dizer que escreveram um livro, eu não li. Eles me espezinham por querer proteger os Maoris. Os colonizadores de lá são como você, Darwin. Acreditam apenas em conquistar terras, porque são mais fortes. Tentei detê-los. Destruíram a minha imagem. Sinto muito. Estou escrevendo um novo livro Sobre a Nova Zelândia? sobre o clima. Estou convencido de que em breve será possível predizer o clima com precisão. Ainda é uma ciência imprecisa e muita gente ri de mim, mas um dia irão me agradecer.
Toda vez que ouço que um navio foi pego numa tempestade, sei que tenho que trabalhar com mais afinco. Um homem nobre não luta por vantagem, Darwin. Vamos permanecer nobres. Não há caminho de volta na busca da verdade. O homem comum fará uma interpretação errada dessa verdade. Suas ideias serão uma desculpa para todo tipo de excesso. Joy, eu queria desistir 20 anos atrás, mas a ideia não quis me abandonar. Tudo que eu peço é para não publicar. Copérnico e Galileu não destruíram Deus. De fato, a noção de Deus parece se recuperar muito facilmente de nós, homens da ciência. Não importa se a Terra gira em torno do Sol ou o Sol em torno da Terra, ainda assim existe ordem e harmonia. O seu livro é desordem, desespero, horror. Tira uma pequena Bíblia do bolso. Isto é beleza e segurança. Pensei que a morte da sua filha Anne traria de volta a sua fé. Ao contrário. E você quer nos levar a todos para o inferno? Não pense que não entendo a sua teoria e que não vejo como pode explicar tantos mistérios. Mas eu não deixarei que ela sobreviva. Puxa uma pistola. Joy, nós já vimos isso antes. Dessa vez eu irei até o fim. O livro já está na editora. Parem. Agora temos que voltar para Galápagos. Para Galápagos? A mesma cena sem os cortes que nós fizemos. Tia, eu não sei se ainda lembro. Lembra sim. A cena sem os cortes explica o antagonismo de Darwin em relação a Fitzroy. Remocem, tirem a amargura e o cansaço da vida e voltem para a luz e o calor. Para a cabine do Fitzroy para Galápagos. Lili. Silêncio. E agradeça por essa chance. Cena 17. A luta pela existência. Darwin, Fitzroy. Mesma posição da cena 12. Millie assiste. Um monte imprestável de lava. Lagartos horríveis com o rosto de demônios ancestrais. Ilhas Encantadas. Eu prefiro o nome de Galápagos. Joy, o governador disse que reconhece a ilha de origem de um cágado pelos seus desenhos. Você sabe que eles não sabem nadar? Vejo que ele encontrou muita coisa interessante. Umas ervas inúteis, dentilhões tordos, novamente com diferenças notáveis entre si. Eu me pergunto se... Fitzroy, veja esses desenhos. Dentilhões, bem desenhados. Os meus são mais precisos. Alguns não lembram os pássaros que vimos na América do Sul? Parecem variações deles, sim. Variações radicais. Talvez, Darwin. Eu lhe peço que... Vamos supor apenas que essas ilhas vulcânicas tenham se originado no mar, como o Laio sugere. E as sementes vieram da América do Sul junto com a lava. Depois vieram os pássaros e semearam mais sementes. Vamos supor que nesse mundo novo, estranho e bárbaro, isolado do resto do continente, as ilhas, elas mesmo isoladas uma das outras, vamos supor que tenham surgido pássaros tão diferentes dos seus antepassados. Olha os bicos, Fitzroy, que eles tenham que ser considerados uma nova espécie. Nova! Pare! Eu sei onde você quer chegar. Mas eu não. Alguma coisa está em ação, mas não sei o que é. O diabo que está em ação aqui, nessa cabine, bloqueando a luz divina. Veja, a natureza radiante de alegria, Fitzroy. Mas nós não vemos, nós esquecemos que os pássaros que cantam à nossa volta, vivem de insetos ou de sementes, estão destruindo a vida. E esquecemos que esses pássaros ou suas crias ou seus ovos são constantemente devorados por animais predadores. Este é um mundo cruel, bico contra bico. O alimento é escasso. Quem tiver uma pequena vantagem, seja força ou um bom disfarce, este sobreviverá. Os menos aptos devem desaparecer. Jure que abandonará essas ideias. E se a verdade estiver aqui? Fitzroy pega uma arma sobre a mesa. Eu conheço a noite escura da alma, Darwin. Apontei isso para mim na escuridão da minha mente. Fitzroy, isto explicaria todos os animais que desapareceram, todos aqueles ossos que encontrei. A luta é dura. Fitzroy aponta a arma para Darwin. Você é a escuridão. Ora, não seja tolo, Fitzroy. Eu estou apenas pensando. Agora jure que vai parar. As ideias se multiplicam na minha cabeça. Elas me seduziram, se alimentam de mim. Fitzroy arma o gatilho. Darwin, eu vou atirar. Darwin percebe que Fitzroy fala sério e fica imóvel. Fitzroy, você não tem passado bem. Eu senti a presença do demônio. Era você! Aponta cuidadosamente a arma. Ora, você não pode atirar em um homem desarmado. Os homens sacrificam suas vidas. Eu posso sacrificar a minha alma para salvar a humanidade. Jure. Fitzroy! Jure! Eu não posso jurar! Jure!
por sua honra, sobre a Bíblia e perante Deus, você vai se ajoelhar, Darwin, e jurar que nunca mais pensará no que disse agora. Se não puder, eu que estou aqui representando Deus, como capitão desse navio, terei que matá-lo. Darwin hesita. A arma está apontada. Darwin fica de joelhos. Eu juro. Muito bem. É uma peça moderna. A arma não tem que disparar. Mas Fitzroy quebra seu código de honra ao ameaçar um homem desarmado. E Darwin, um cavaleiro da época vitoriana, jura sobre a Bíblia, depois perde a filha favorita. Eu tinha que sobreviver. A ideia é como um vírus. Ele ataca, faz seu ninho, se multiplica, faz o que for preciso para sobreviver. Darwin também faz qualquer coisa para sobreviver. Um dia você irá me agradecer. Eu queria o seu bem, eu te amava, te admirava. Você me perdoa? Eu gosto disso. É sério, eu estou pedindo o seu perdão. Estamos chegando ao suicídio de Fitzroy, considerado um ato de loucura. Se eu pegasse essa arma em vez de uma navalha, eu acho que seria mais trágico. Você não pode ser trágico depois de Darwin. Fitzroy sumiu da história porque ele está do lado dos perdedores. Mas eu o vejo como um bom homem que se engana. Isso é trágico. Uma nova espécie de loucura moderna. Talvez. E como eu sou o herói moderno, eu acerto e minha ideia sobrevive. Ótimo. E fico famoso. Pena que não vou fazer o Darwin por mais tempo. Você vai. Só na primeira semana depois da estreia. Tive uma chance, eu pensei. Então eu quebrei o meu código como Fitzroy. Do que você está falando? Depois de muitos anos, voltei a procurar um velho amigo. Que amigo? Ele era um ator de teatro medíocre, mas um autor muito talentoso. Sempre escreveu muito bem. Um dia ele ensaiava uma peça comigo e, às vésperas da estreia, mandou tudo para o alto e assinou um contrato para escrever uma novela de televisão. Nunca mais saiu de lá. Ficou famoso, casou com mulher bonita, tem uma linda família. Jurei nunca mais falar com ele. Ontem quebrei meu juramento e fui à casa dele. E descobri que nunca deixamos de ser amigos, de nos querer bem, mesmo depois de tantos anos. Por que você está contando isso? Ele prometeu vir à nossa estreia. Adora a história de Darwin e Fitzroy. Que bom. E eu falei de você para ele. O que foi que você falou? Elogiei o seu talento. Obrigado. Disse que você está fazendo o Darwin divinamente. Nem tanto. Seria uma pena o espetáculo parar uma semana depois da estreia, porque você vai sair para fazer novela. Você não disse isso. Disse. Você não podia fazer isso comigo. Não, mas eu fiz. Você está fora da novela. Você acabou com a minha carreira na televisão. Eu vi um grande ator quando eu era pequeno. Quando o encontrei anos depois, eu fui até ele e o abracei. Você é meu pai, eu disse. Você me pôs nesse mundo. Eu nunca abracei meu pai de verdade. Eu não tenho filhos, então eu quero filhos espirituais, Tom. E vou fazer o que for preciso para tê-los. Eu não quero mais 2 anos sem trabalho. Eu quero sobreviver, quero que a mídia sobreviva. Quero que isto aqui sobreviva. Você arruinou a minha vida. Talvez um dia te chamem para um outro teste na televisão. O que é que você pensou, Ian? Queria se vingar, é isso? Pois conseguiu. O que é que você sabe sobre a meu respeito? Hã? Nada. Você não sabe nada. Ninguém sabe. Eu nunca contei a ninguém, mas eu vivo por um fio. De repente eu posso apagar aqui na sua frente, na frente do público. Eu tenho uma dessas doenças degenerativas que a ciência médica ainda não consegue explicar. Eu te pareço bem, não pareço? Mas só Deus sabe o que é acordar todo dia e não saber se estarei vivo à noite. Eu estou perdendo a visão, sabia? É por isso que não leio os livros que você me indicou. Só continuo em pé porque virei cobaia. Não tenho plano de saúde, você sabe. A faculdade de medicina me dá tratamento gratuito para que eu seja cobaia das suas pesquisas. E eu rezo para que eles descubram o que acontece no meu organismo. Sabe por quê? Porque assim, talvez, quando eu morrer, eles possam dar meu nome para essa doença que eles desconhecem. Viu, Ian?
Eu ficarei famoso. Não é do jeito que eu gostaria, mas eu não vou desaparecer. Eu não serei extinto. Eu não sabia. Você nunca quis saber. Nunca quis me conhecer. Eu estava com tanta raiva de você. Talvez você devesse aprender a ser um pouco mais humano. Eu não ouvi você pedir desculpas. Ainda bem. Agora, mais do que nunca, temos que continuar. Vamos! Estamos quase no fim. Já não tenho nenhuma esperança, mas não vou perder de novo. Nem deixar você acabar comigo de uma vez. Eu te admirava tanto. Sou apenas mais uma personagem fracassada. Você arruinou a minha vida. É só um adiamento, Tom. Eu fiquei muito puto com você. Talvez você devesse aprender a ser um pouco mais humano. Somos como animais lutando por uma provisão cada vez menor de comida. E então fazemos coisas horríveis para sobreviver. Desculpe, Tom, mas agora, mais do que nunca, temos que continuar. Vamos. Não. Eu não estou pedindo a sua aprovação. Além disso, você também quer sobreviver, não quer? Eu fiz de tudo para chegar até aqui, hein? Estamos quase lá. Eu já perdi a esperança uma vez, não vou perder de novo. E nem deixar que vocês acabem comigo. Tom, eu não estou feliz. Sua felicidade não nos interessa, Ian. Os seres humanos desenvolveram um senso moral, não se sabe nem como e nem porquê, mas desenvolveram. Perca isso e vai perder o que te faz humano. Mas todos nós queremos sobreviver, não é? E tem muita competição lá fora. Você quebrou o seu código moral, Ian. Você, Tom, nunca teve um código. Me veja como mais uma personagem fracassada. Fitzroy traz seus preceitos morais para tentar fazer a sua visão do mundo sobreviver. Darwin faz o mesmo. São ideias que estão em jogo. Os seres humanos são secundários e só tem que lamentar. Não se faça de vítima, Millie. Se tem uma vítima aqui, esta sou eu. Perdi meu futuro de celebridade, de dinheiro e até de uma certa segurança. Não era pedir muito, era, Ian. Mas eu não ligo. Talvez eu não ligue para nada. Eu vou tomar um pouco de ar. Tom se afasta. Você sabia que foi o Fitzroy quem inventou os navios de previsão do tempo? Na época zombaram dele por acreditar que o tempo poderia ser previsto. Foi só o que restou para ele. Mas não é nada mal, é? Ele vai voltar, não vai? Ele tem de voltar. Eu faço o papel do que se engana. Quero bem. Age mal. Sempre. Age. Minha pergunta é: você conseguiria me amar? Millie estende as mãos, há carinho nisso. Millie olha para Tom e lhe faz um pequeno gesto. Acho que é a hora do seu suicídio. Cena 18, Revolução. Escritório em Down House. Darwin velho, de bengala e barba, entra e senta-se. Fitzroy com uma navalha em traje de almirante. Millie recolhe suas coisas e veste-se para ir embora. Olha em volta, pega os livros. A origem das espécies. Então da terra brotou grana e a erva gerou sementes da sua espécie. After Darwin. E as árvores geraram frutos cujas sementes eram da sua própria espécie. E Deus viu que era bom. Morreu no joelho certo. Eu não deixei nenhum legado. Talvez alguma contribuição sobre a previsão do tempo. Mas se você puder me resgatar... Se você puder me resgatar, então eu também me tornarei parte da história. Se eu puder ser resgatado, eu e todas as personagens fracassadas que somos e criamos. Quando eu estava a bordo do Beagle, eu fiquei muito impressionado com certos fatos relativos à distribuição das espécies na América do Sul e com a relação geológica dos habitantes do presente e do passado. E esses fatos
pareciam esclarecer algo sobre a origem das espécies. Mistério dos mistérios. Ao refletir sobre a origem das espécies, é razoável concluir que as espécies não foram criadas independentemente. Toda espécie descende de outras espécies. Desde então, persegui sem tréguas o mesmo objetivo. Minha missão agora está quase encerrada. Mente e matéria, Ellen Schrödinger. A teoria de Darwin não foi a primeira teoria sistemática da evolução. Darwin foi precedido por Lamarck. Lamarck supunha que as características adquiridas pelo indivíduo podem ser herdadas. Não podem. O indivíduo não tem a menor influência sobre o tesouro hereditário que recebe de seus pais, nem sobre aquele que deixa a sua descendência. Esta é a aparente melancolia da teoria de Darwin, que se apoia na seleção natural. Mas a pergunta que resta é se ainda se pode esperar alguma evolução física para o homem. Tudo indica que temos poucas perspectivas de avanço biológico futuro. Isso não deve nos aborrecer. Podemos sobreviver assim por milhões de anos, como os crocodilos e vários insetos. Mas de um ponto de vista filosófico, a ideia é deprimente. Por isso eu sou levada a acreditar que o comportamento humano, ou seja, o uso que o homem faz da sua inteligência, desempenha o papel mais relevante na evolução. A consciência é, portanto, um fenômeno da zona de evolução. Assim, e aceitando a teoria de Darwin, eu creio que o comportamento dos indivíduos de uma espécie tem uma influência muito significativa sobre a tendência da evolução. Darwin entrega a navalha para Fitzroy Young, que a pega. Darwin continua segurando a mão de Fitzroy Young com a navalha. Ergue-o. Congela. Luz morre lentamente no silêncio profundo, cortado apenas pelas vozes dos atores. Se eu pudesse ser resgatado, eu e todos os personagens... Minha missão agora está quase encerrada. Assim. Se eu pudesse ser resgatado... Minha missão agora está quase encerrada. Minha missão está quase encerrada. Eu e todos os O personagens... comportamento dos indivíduos de uma espécie tem uma influência muito significativa sobre a tendência da evolução. Em nome do Museu de Zoologia, agradecemos pelo extraordinário espetáculo inesquecível ao Grupo Arte e Ciência no Palco. Obrigado. Nós que agradecemos. Queremos lembrar que a gente estreia, essa peça deve estrear em abril. Fiquem atentos. Acompanhe no nosso site, é www.artesciencianopalco.com.br. Está tudo lá. Tá, muito obrigado por você. Obrigado. Obrigado a todos os presentes também, e desde já convidados para o próximo Dia da Arte, ano que vem. Daí com o espetáculo e não mais com a leitura. Isso. Muito obrigado.